Eu não sei vocês, mas eu já vivi algumas crises existenciais e crises espirituais também. Tipo daqueles momentos que nós temos a ousadia de falar, mas eu sou filho de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? A gente às vezes tem a ousadia de falar, poxa, mas Senhor, eu procuro andar direito. E por que eu estou vivendo isso? Mas Senhor, eu estou fazendo de tudo para não pecar, para melhorar. Mas parece que essas coisas só acontecem comigo. Senhor, ele prospera, o outro conquista, o outro não adoece, dá tudo certo para alguém. E eu já passei por isso aí. Alguém aqui mais? Mais alguém? Tem uns 4 aí, né? Os outros são tudo crente. Tem uns 4 aí igual eu, os outros são tudo crente. E isso é mais comum do que se possa imaginar. Existia um homem nos tempos de Davi. O nome dele significa Deus reúne, ou união. E ele foi nada mais nada menos do que crente, regente do maior coro que a Bíblia registra. Melhor, ele foi crente, chefe dos regentes. Ele era ministro de adoração. Ele era compositor. Ele era um profeta musical. Tá? Ele liderava mais de 4.000 vozes. E além das 4.000 vozes, ele liderava 2 grandes regentes da época, um chamado Emã e o outro Etã. Esse homem, ele era chamado, na Bíblia, em 2 Crônicas 29:30, está escrito que ele era chamado de vidente de Davi, porque naquela época ainda não existia o termo Navi, que se refere a profeta. Então ele era chamado de vidente, tá? E esse homem influenciou gerações, porque ele viveu na época de Davi, mas depois de 500 anos, na época do cativeiro, ainda existiam descendentes dele, cantores no templo que eram da descendência de Asaf. E é sobre essa pessoa que eu quero falar hoje. Sobre, não diretamente da pessoa, mas do que Asaf viveu. E o que Asaf, a história de Asaf pode nos ensinar. Esse homem, ele era um homem que ministrava no templo. Foi Davi quem instituiu e organizou o culto. Davi criou 24 turnos de adoração no templo. A idade para começar a servir no templo era de 30 anos. Podia servir até 50. E Davi organizou 24 turnos. Turma 1, turma 2, ou primeira, segunda, até a 24ª. Essas pessoas iam para o templo e ali eles ficavam de 7 a 15 dias servindo no templo, sem voltar para casa. E em Números capítulo 11, se não me falha a memória, capítulo 18, se não me falha a memória, eu não me lembro o versículo agora, mas está escrito que os descendentes de Levi, a tribo que ele pertencia, eles foram a tribo que
dos 12 filhos de Jacó, quando entraram na terra prometida, Moisés morre, Josué assume, eles entram na terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Quando eles entram na terra prometida, Josué começa a dividir o território para as 12 tribos. Mas quando chegou na tribo de Levi, que foi escolhida para ministrar no templo, a tribo de Levi foi impedida por Deus de receber herança. A tribo de Levi, Deus não permitiu que ela recebesse um pedaço de terra, que ela recebesse um espaço para poder estabelecer-se ali o seu território. Eles não poderiam ter herança, plantar, porque a tribo de Levi ela foi separada só para ministrar no templo. Então as outras 11 tribos teriam que sustentar essa tribo através de ofertas. Então Asaf e todos aqueles da tribo de Levi que serviam no templo, sacerdotes, músicos, porteiros, tesoureiros, sumo sacerdote, todos eles viviam de ofertas que o povo dava. Eles não receberam herança material, porém Deus falou: entretanto vocês serão o único povo que poderão ministrar dentro do templo e contemplar a minha glória. É por isso que ainda tem gente nos dias atuais que chama aqueles que cantam na igreja de levitas, não é? Os levitas, eles não eram cantores, eram também cantores, mas levitas eram sacerdotes, sumos sacerdotes, tesoureiro, cantores, operários de dentro do templo, tá? A tribo que servia dentro do templo era a tribo de Levi. Então ele não poderia receber doações. E ele ministrava no templo, o regente de mais de 4.000 vozes. Um homem especialista. Mas o Salmo de número 73, versículos 1 e 2, nos traz uma revelação bombástica. Primeiro, ele diz assim, olha: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2, olha aí: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Coloca o versículo 3, olha a razão: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, vivendo uma crise interior, uma crise espiritual, um esgotamento espiritual. Porque até esse momento Asaf provavelmente estava trabalhando para a igreja, estava trabalhando para o templo, estava trabalhando para o rei, nada de errado, mas estava negligenciando sua vida com Deus. E nós precisamos entender que trabalhar na igreja não é necessariamente trabalhar para Deus. Que dirigir um trabalho na igreja não é necessariamente servir a Deus. Porque às vezes nós nos doamos tanto no trabalho e esquecemos que temos uma vida de intimidade com Deus. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Quando nos falta uma vida de intimidade com Deus, nós apenas estamos trabalhando. E quando eu trabalho, eu apenas trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha por mim. Quando você trabalha, você simplesmente trabalha. Mas quando você ora e adora a Deus, é Ele que trabalha por você. Então Asaf, ele é descrito nesse salmo aqui como alguém que estava vivendo uma crise terrível. Eu peguei aqui o pensamento de 7 grandes teólogos da história a respeito do que eles pensavam a respeito desse salmo. E todos eles descreveram esse salmo de uma maneira diferente nas palavras, mas o sentido é o mesmo. Agostinho de Hipona, ele disse assim, olha: este salmo revela a mente carnal vezes a mente espiritual. João Calvino diz: os tropeços dos justos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse assim: o santuário é o remédio. E vocês vão entender por quê. Matthew Henry disse: o conflito entre a fé e a inveja. Bonhoeffer
o Salmo da Fé Purificada. C.S. Lewis, ele escreveu O Despertar da Visão Espiritual. E John Stott, um dos mais célebres escritores, diz que esse salmo é o salmo do desespero à confiança em Deus. Então este salmo retrata tudo isso que eu acabei de falar. E se eu for dar um nome para esse salmo, e eu não chego nem a 1% do que esses homens, o conhecimento desses homens, mas eu daria da crise à restauração. Da crise à restauração. Porque ele disse: Deus é bom para Israel, versículo de número 1. Deus é bom para Israel. Ele disse, ele revela uma verdade, e a verdade é que ele sabia que Deus era bom para o povo. Mas ele revela essa verdade antes, sabe, a sua afirmação de fé, ela vem antes de uma grande tempestade. E a tempestade não viria contra a família dele diretamente, não, veio dentro dele. Porque no trajeto do templo para a casa, imagina, ele era o regente do maior coral da história, o maior rei que Israel já teve, Davi, respeitado, recebia revelações da parte de Deus, era honrado dentre todos os cantores, os que estavam no palácio. Mas se ele quisesse comer algo diferente, ele tinha que esperar alguém doar. Ele pegava a sua sacola no final do seu turno para ir para a sua casa com as ofertas que ele ganhava. Porque tudo que era oferecido no templo, metade era para ser oferecida a Deus em holocausto, e a outra metade era para ser dividida entre os sacerdotes. Tudo, doações, os dízimos, tudo. Porém, quando ele pegava na sua sacola o que foi dividido, ora bom, ora médio, ora pouco, ora ruim, ele levava para casa. Eu imagino, pelo que está descrito neste salmo, nos demais versículos, eu imagino que ele ia passando e olhando as casas, casas suntuosas, reuniões, homens com cavalos, camelos bonitos, pessoas bem de saúde, pessoas sorrindo, esbanjando alegria, aparente alegria, com roupas suntuosas, pompas. E ele começa agora a notar que as pessoas que não serviam a Deus, segundo a sua ótica, vendo na perspectiva terrena, estavam bem. E ele estava precisando de algumas coisas que ele não estava conseguindo obter. E o versículo 2 diz que ele sentiu inveja. Os pés quase resvalaram. Olha lá, faltou pouco para que se desviassem os meus passos. E ele começa então a descrever o que estava acontecendo com ele. Vamos lá, versículo 3. Olha o que ele vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele estava no templo, trabalhando para o rei, trabalhando para o coro, pensando em estar servindo a Deus da maneira que Deus pediu para que o servisse. Mas ele estava agora começando a viver uma crise existencial, uma crise interna, uma crise espiritual, ao ponto de começar a olhar agora para o lado e ver pessoas com bons carros, pessoas viajando. E ele fala: senti inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Vamos lá. Quatro, filho, por favor, 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, ou seja, parece que eles não têm enfermidades, só nós. Vamos lá. Isso, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Essa era a visão, olha o que ele começou a enxergar. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Gordura está se referindo, não é o sobrepeso não, está falando, sabe, de alegria, está falando de bens, de riqueza. Do coração deles brotam fantasias.
zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Ou seja, estou nem aí, eu estou bem, eu estando bem, que se dane as pessoas, sabe, não quero nem saber, cada um no seu quadrado. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Ou seja, será que Deus está vendo isso? Deus não está vendo nada. Deus tem tanta coisa para se preocupar. No meu tempo, quando eu era jogador, eu lembro muito bem, quando discutia, alguém falava em Deus, o outro já falava assim: você acha que Deus está preocupado com isso? É mais ou menos essa coisa assim, sabe, ó. Por isso, seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Bora lá? Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Desprezando, ignorando o conhecimento de Deus. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. E ele com o saquinho dele, levando o pão, levando um pedaço de carne para casa, levando talvez a doação de um calçado, a doação de uma túnica nova, e ele olhando todas essas coisas, tá? Olha, com certeza, olha o que ele diz, olha o que ele chega a dizer: com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Quando ele chega neste verso aqui do Salmo 73, ele está enxergando o quê? Ele está enxergando apenas o contexto terreno. Ele não está enxergando o futuro. Ele está enxergando apenas o presente. E esse é o problema, e sabe, que acontece conosco, quando nós também começamos a olhar esse tipo de coisa, e validar, julgar um momento como se fosse a vida toda. E ele, quando ele olhou a situação dos ímpios, ele viu a dele que servia a Deus com interesse de coração, ele estava olhando e analisando somente o momento, o presente. Ele valoriza o presente e ignora o futuro. Ele valoriza aquilo que é temporal e ignora aquilo que é eterno. Pois a nossa garantia, Deus nunca prometeu riqueza para nós. Deus prometeu que sempre estaria conosco. Deus prometeu que nunca faltaria para nós a comida, a bebida e a vestimenta. Deus prometeu que se nós servirmos a Ele com interesse de coração, a palavra dele estiver em nós e nós estivermos nele, nós vamos pedir qualquer coisa crendo e Ele vai fazer. Deus prometeu, sabe, que se nós clamarmos, Ele responderá. Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus, em Jeremias 29:11 diz: eu sei o plano que eu tenho para vocês, não é plano de mal, não, são planos de bênção para vocês. Jesus prometeu todas estas coisas, mas ele olhou somente para o momento que ele estava vivendo. E se você está aqui hoje, olhando para o momento que você está vivendo e vendo alguém prosperando do teu lado, e isso está azedando o teu coração, é porque você está ao lado de Asaf, está trabalhando junto com Asaf, está vivendo o mesmo problema de Asaf. Mas eu convido você a parar de olhar para o momento, porque a tua vida não é definida pelo hoje, a tua vida é definida como um todo. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele tem inveja dos ímpios. Versículo 2, ele faz uma confissão brutal, mas honesta: eu estou assim porque tive inveja. Eu estou frustrado porque eu senti inveja. Sabe, eu queria o que eles têm. Eu queria andar como eles andam. Sabe, só que aí, no versículo de número 13 e 14, ele resume, sabe, a vida àquele momento. Ele chega a dizer: eu estou achando que tenho me dedicado a Deus à toa. O coração dele azedou. Diga para quem está ao seu lado: não deixe seu coração azedar, olhando pessoas prosperarem. Diga assim: fica firme em Deus, que o que é seu, Deus vai te dar na hora certa. Glória a Deus. Então ele tropeça quando ele para de olhar para a eternidade e começa a olhar para o presente. Sabe? Para o presente. Asaf era uma pessoa que tinha muita comunhão com Deus. Muita comunhão com Deus. Mas se perde no meio do caminho. Eu já passei por alguns momentos
em que se eu não decidisse, não veio profeta nenhum falar comigo, eu não tive nenhum sonho, não tive nenhuma revelação, mas se eu não falasse assim, não, eu tenho que voltar a orar, eu teria esboço para pregar por mais 2 anos. Eu teria esboço para pregar por mais 2 anos. Porque uma mensagem ela fica boa depois que você prega 4, 5, 10 vezes. E eu estava indo por esse caminho. Tão fácil, né? Assunto, tema, subtema, primeiro, segundo, terceiro, conclusão, uma ilustração no meio. Quem é que não faz isso? Mas pura teoria. Então eu tive que escolher, ou eu volto a orar e me dedicar à leitura da palavra para eu ter alimento novo para a igreja, ou eu entraria numa crise como Asaf. Eu pregaria, falaria bonito, os arcanos celestiais, a homilética, a exegese, tudo bonito, mas com o coração azedo, por ver que a igreja não receberia. Você poderia até responder à minha pregação, mas sairia daqui com fome, vazio. A questão é que Asaf, quando chega num dado momento, porque gente, quem um dia entrou no Santo dos Santos, não sabe viver num outro lugar mais. Quem um dia experimentou a presença de Deus, nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Talvez você que está aqui hoje, cultuando comigo ou pelas redes sociais, não entende o que eu estou falando, mas eu creio em Deus que você está minutos apenas, há minutos apenas de entender o que eu estou falando, porque eu creio que a presença e o poder do Espírito Santo vai alcançar o teu coração e a tua vida. Aleluias, glórias a Deus. Asaf está cansado. Talvez chegue em casa, os filhos não tenham uma roupa nova no fim de ano. A minha geração, que eu esqueci até o nome agora é a Z, já está indo para outra, né? Geração o quê? Não, filho. É Abraão. Para cá já, rapaz. Acho que a minha é a X. A minha deve ser geração X. Não é? De 70. Nasci em 70. Tá? Então, naquela época, gente, a gente ganhava roupa no final de ano. E se tinha 3 irmãos, era tudo igual. Tudo igual. Short amarelo para todo mundo. Que chute para todo mundo. Que o pai ainda enganava o filhão. Esse aí demora mais para acabar. Era assim, uma vez por ano. E olhe lá. E olhe lá. Quando o pai tirava férias, nós íamos em Santo André comer um lanche. Talvez ele estava vivendo um processo desse nos dias de hoje. Talvez ele estava indo para casa e a esposa esperando a cesta básica chegar e só tinha farinha. E no meio do caminho ele sentia cheiro de churrasco. Ouvia gente abrindo as cervejas da época, as bebidas, mulheres com vestidos de festa, homens arrotando riquezas. E o coração dele endurece. Porque às vezes nós passamos por isso. A porta se abriu para a filha de alguém, uma empresa abençoada, um emprego maravilhoso, mas parece que não acontece nada em casa. Tanta gente contando bênção na igreja, mas parece que para mim não acontece nada. Estou vivendo um vazio na minha vida faz tanto tempo. Senhor, parece que o Senhor não está vendo. E a gente começa a olhar as pessoas do lado crescendo, prosperando, as coisas estão fluindo para o outro, e às vezes a gente começa a entrar em parafuso. Mas como eu falei, quem um dia sentiu a presença de Deus, irmão, você pode estar um tição apagado hoje, mas é um sopro do Espírito Santo, você é reaceso.
Aleluia. Glória a Deus. Porque esse homem vive tudo isso, eu imagino que esse homem estava indo para a sua... Mas eu acho que não está valendo a pena. Mas eu vou lá, é meu trabalho, eu tenho compromisso com a obra, eu vou lá, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho esposa e filho para sustentar, o rei conta comigo, os músicos contam comigo, eu vou lá então. Aí a Bíblia diz que ele entra na região, sabe, real, e vai em direção ao palácio. Mas quando ele está indo em direção ao palácio, aleluias, parece que eu vejo esse vento do Espírito soprando na vida dele. Parece que eu vejo ele desviando a direção do palácio e indo em direção ao templo. Aí ele vai em direção ao templo e ele então pisa no templo, versículo de número 17. Glória a Deus. Até que eu, vamos lá, 1, 2, 3, até que eu entrei. Quando ele entra no santuário, glória a Deus, aleluia, a crise acaba. Porque quando ele entra no santuário, ele não encontrou tênis novo, roupa nova, carro novo, churrasco. Ele não encontrou nada disso lá. Mas o coração dele foi reaceso, a chama reacendeu. A mentalidade dele foi renovada pelo poder do Espírito Santo. Porque quando ele entra no santuário, aí ele descobre, ele entende, ele compreende, ele tem uma definição clara do fim futuro daquelas pessoas que estão bem abastadas, mas não querem nada com Deus. Então Deus mostra a ele, fala a mente dele, revela a mente dele ao coração dele, que não adianta viver rodeado de bens aqui, se não tiver a minha presença. Vale mais a minha presença do que qualquer bem dessa terra. E ele então compreende, porque entrou no santuário. Sabe por quê? Porque no santuário tem cura, no santuário tem palavra, no santuário tem renovo, no santuário tem refrigério, no santuário tem abraço, no santuário tem socorro, no santuário tem restauração, no santuário tem louvor, no santuário tem adoração. Pode não ter churrasco aqui, aleluia, mas tem presença de Deus, tem fogo do Espírito, glórias a Deus. No santuário tem, aleluia, um abraço apertado que pode mudar a história da tua vida num segundo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Quando ele entra no santuário, ele reflete, glória a Deus. No versículo 16, ele diz: de tanto eu pensar naquelas coisas, eu fiquei meio bitolado. Aí ele diz assim: aquilo lá ficou muito difícil para eu compreender. E ele está caminhando, ó, em só refletir para compreender isso que ele estava pensando, achou a tarefa pesada demais. Aí ele entra no santuário. Quando ele entra no santuário, ele já está abrindo mão, porque ele falou: deixa isso para lá. Quando ele põe os pés no santuário, glória a Deus, aleluia. A palavra aqui, santuário, significa lugar onde Deus está. Aleluia. A palavra é Mikdash, Mikdash, aleluia. Glória de Kadash, que é a origem da palavra santuário ou santidade. Quando ele entra no santuário, glória a Deus, um lugar separado onde Deus se manifesta, a cabeça dele dá uma volta de 360 graus, porque ele começa a ver as coisas numa ótica diferente. Quantas vezes você veio aqui para a igreja, mas não consegue entrar no santuário? Quantas vezes durante o culto a gente está pregando e você não consegue entrar no santuário? Glória a Deus. Embora o termo santuário ali, entrei no templo, se refere ao templo físico, porque no templo físico havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus se manifestava. Glória a Deus. Aqui dentro, nessa reunião, nesse culto, existe um lugar que, se você hoje alcançá-lo,
se você conseguir encontrá-lo, aí, nesse último momento de adoração que nós vamos ter, glória a Deus, a sua mente vai virar. E Deus vai começar a fazer tudo novo, de novo na tua vida. Glórias a Deus. Você precisa adentrar a esse local. Fica de pé, por gentileza. Você precisa encontrar esse ambiente. Glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia. Quando ele percebe que as coisas mudaram, olha a declaração que ele faz, versículo 25. Olha a declaração que ele faz. Obrigado. Primeiro, ele achou que não valia mais a pena servir a Deus. Mas depois que ele entra no santuário, glória a Deus, olha a declaração que ele faz. O que tenho eu no céu, além de ti? Ele esquece do terreno, ele esquece da roupa, da pompa, do poder, das riquezas, da soberba, da arrogância, do suborno. Ele esquece de tudo, e agora ele volta a pensar no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Ele volta a pensar no céu. E Deus convida você esta noite a voltar a pensar no céu, porque Deus me impulsiona para dizer esta noite para você que chegou aqui vivendo essa crise existencial, sabe? Deus me impulsiona para dizer que você não pode definir a sua vida pelo momento que você está vivendo, porque você tem grandes coisas da parte de Deus para experimentar e conhecer ainda. Ele tem grandes coisas para te revelar. Ele ainda vai fazer grandes coisas na tua vida, através da tua vida, com a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para você, humildemente, dá a mão para quem está ao seu lado, por favor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. É a porção que dá para a gente falar aqui hoje. Queria falar muito, ao tempo não dá. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Por isso eu quero pedir que você nesse momento feche os teus olhos. E enquanto eles vão adorar aqui, eu oriento você a entender que você já está no templo. E aqui dentro existe um lugar, um recôndito. Existe um ambiente que, se você penetrar ele, glória a Deus, você vai entender tudo que você está passando de uma maneira muito mais leve. E compreender que o Espírito de Deus está aqui para renovar a tua vida, para restaurar a tua vida e para começar a fazer tudo novo de novo. Glória a Deus. Enquanto eles louvam ao Senhor, eu peço que você fale com o Pai. Fale com o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos e ore ao Senhor enquanto eles louvam.